Bom, galera, bem-vindos ao meu canal novamente. E dessa vez a gente vai dar continuidade ao livro Sociedade do Cansaço. Já tá quase terminando, glória a Deus. Eu não sei nem porque que eu tô comemorando, porque terminando esse a gente vai continuar com outro, né? Já que a intenção é nunca pararmos. Nesse livro, Sociedade do Cansaço, essa parte que a gente vai falar, a gente vai fazer... Chegou na parte dos anexos. Não sei por que existe essa parte nesse livro. Mas é tipo um capítulo, cara. É muito grande. Muito grande mesmo. Eu fiz uma colinha, mas, cara, tem frente e verso. Esse vídeo vai ficar muito grande. E eu não sei se eu vou dividir ele em duas partes. Mas quem sabe eu divido ele em duas partes, né? Então vamos lá. Vai ser sobre o anexo. E o título do anexo, desse anexo, porque são dois anexos, esse anexo é Sociedade do Esgotamento. E eu achei muito interessante esse anexo. Na verdade, algumas vezes eu achei mais interessante do que todo o livro, porque ele vem trazendo muito sobre a teoria de Freud, sobre a psicanálise, né? A tão clamada psicanálise que muitas pessoas acham que é o pai da psicologia, não é. E ele vem falando que o aparelho psíquico, a teoria de Freud, para os leigos entenderem mais, as pessoas que não são psicólogos, que não estudam psicologia entenderem mais, a teoria de Freud, ela foi criada na sociedade disciplinar. Ela foi criada para a sociedade disciplinar. Na época, se vivia a sociedade disciplinar, onde as pessoas tinham regras a seguir, normas, onde elas batiam carteira, sabe aquela do Charlie Chaplin? Onde elas tinham chefes e obrigações. Então, o aparelho psíquico, a teoria de Freud, ela foi criada muito pela repressão, pela proibição. Então você vê que muitas vezes ele tem a repressão, tem o recalque, que por mais que uma grande filósofa, MC, não sei nem quem, Melody, não sei quem que usou recalque na música que virou sucesso. Uma grande filósofa contemporânea, né? Que dizem no Enem. O recalque é nada mais nada menos do que esse ato de você pegar alguma coisa muito dolorosa para você, o seu inconsciente e seu consciente pegar uma coisa muito dolorosa para você e rebaixar para o inconsciente e você não conseguir lembrar daquilo. Então ele recalcou, ele baixou. Ele pegou aquilo que estava no seu consciente, que você não consegue viver com aquilo, não consegue suportar aquela imagem, e rebaixou para o seu inconsciente para que você não entre em contato com aquilo. E aí você vai entrar em contato com aquilo muitas vezes nos sonhos ou quando entra alguma crise, talvez. Mas isso já é aula de psicologia, a gente não está aqui para isso. E aí ele vem trazer que o Freud trouxe sim, que agora a teoria de Freud para a sociedade de desempenho já está desatualizada. Ela já não serve tanto, já não explica tanto mais assim as pessoas hoje em dia. Porque hoje em dia já não tem tanta repressão, já não tem tanta castração, como as pessoas gostam de dizer, né? Já não tem tanta castração quanto aquela sociedade disciplinar que tudo tinha regras e normas e tal. Agora não. Já não tem tanta moral e bons costumes. Hoje em dia tudo é permitido, né? Tudo depende da subjetividade, depende da ótica, depende do jeito que você foi criado. Então, basicamente, tudo é flexível, tudo é permitido. Tirando matar o coleguinha. E aí vem a organização da negatividade das proibições versus essa sociedade de desempenho. Peraí que eu me embolei. Assim, ó, vai. A sociedade disciplinar, que ela é organizada, da organização da negatividade das proibições, que é a sociedade disciplinar, né? Versus a sociedade de desempenho, que é a sociedade da liberdade, onde você, teoricamente, é livre para fazer tudo o que você quiser. E que se você não conseguiu é porque você é incompetente, né? Que muita gente fala isso. E aí eu fico puta da minha vida. Mas tudo bem. E aí ele fala que
Freud, a teoria de Freud, né? Ele contextualiza o livro essa sociedade disciplinar com a teoria de Freud. Ele vem trazer que o Deus moral, que é o Deus do Freud, né? Ele traz o Deus moral, porque no caso a moral e os bons costumes para Freud é trazido pelos pais, pela convivência ali, não necessariamente só pelos pais, mas pelas convivências com os mais velhos. As crianças vão aprendendo a controlar seus instintos, a controlar seus impulsos, a partir do momento que os mais velhos, ou quem ali está convivendo, a sociedade, os pais, que o primeiro ambiente, né, o primeiro grupo social que a criança convive é a família. E aí, no caso, a família vem mostrando o que é moral, o que é certo, o que é errado. E aí vem trazendo essas regras de inibição dos instintos da criança. Então, teoricamente, a criança não pode fazer isso porque é errado, porque é amoral. Então, o Deus moral do Freud, o Deus da moral, não vive mais na sociedade do desempenho, porque não existe mais moral, não existe mais esse instinto de repressão. Mas por que ele trouxe essa frase Deus moral? Porque assim, ele traz que antigamente, nessa sociedade disciplinar, as pessoas trabalhavam não em busca do prazer no trabalho, porque trabalhar era uma questão moral, era uma questão de que tinha que fazer, né? Se você não trabalhasse, você era um louco, né? Fora da casinha, fora da sociedade. Totalmente, como eu já falei nos vídeos anteriores. Então você era obrigado a estar ali trabalhando, era uma questão moral, ética e tal, que você tinha que trabalhar para atingir seus objetivos fora dali. E não tinha que sentir prazer no trabalho, você só tinha que estar trabalhando. E aí esse Deus da moral, que seria esperar que depois que você trabalhasse, que você executasse tudo aquilo, você ganharia alguma recompensa em troca. Já hoje em dia, não. Hoje em dia, na sociedade de desempenho, as pessoas não querem esperar mais para receber alguma coisa em troca. Não querem esperar mais para sentir prazer. Elas querem sentir prazer no seu trabalho. Elas querem trabalhar sentindo prazer. E aí vem aquela grande frase: você gosta do que você faz e tal. E muitas vezes não é assim, né, gente? A gente não faz só o que gosta, a gente não trabalha só no que quer. Na verdade, trabalhar nunca foi, não remete, etimologicamente, essa palavra não remete a nada que seja prazeroso, né? Então, assim, não tem como você falar que vai procurar prazer no trabalho. Mas hoje em dia as pessoas têm a liberdade de procurar o trabalho que querem. Então, se você não gosta do seu trabalho, é porque você está no lugar errado e a culpa é sua. Mas não, gente, trabalho é uma coisa que ninguém gosta, né? A gente é obrigado a fazer. E aí existem raras exceções que tem gente que gosta, né, do que faz. Mas mesmo assim ainda tem um dia que enche o saco, vamos e convenhamos. Deixa eu ver aqui que eu anotei muita coisa e talvez eu tenha que cortar um pouco esse vídeo porque vai ficar grande. E aí traz que agora não tem mais a repressão. Porque o que é o sistema de Freud, né? A psique vinda, a teoria de Freud, vem muito da questão da repressão, de você reprimir seus instintos naturais, os instintos que vêm desde que você nasce, você reprime para poder conseguir sobreviver em sociedade. E aí ele fala que hoje em dia, que naquela época, o livro vem falar muito da importância do outro, que hoje em dia ninguém mais está convivendo com o outro, somente consigo mesmo. E ele traz que o outro na sociedade do disciplinar era o que trazia esse freio, essa moral, porque o outro estava sempre te observando, então você ficava assim, ó, tinha aquela regra, né, regida pelo olhar do outro. Porque, por mais que a gente queira ou não, isso, desde a infância, a gente sabe quem a gente é a partir do outro. Porque, por exemplo, por mais que pareça confuso, deixa eu tentar explicar. Uma criança só vai saber que ela é um eu, separado da sua mãe, um eu individual, um indivíduo, um ser único, quando ela consegue se diferenciar do outro, da sua mãe. Então, assim, o único jeito de eu falar que eu sou uma pessoa é porque eu tenho uma pessoa única
é porque eu tenho outras coisas para me comparar e falar assim, eu não sou isso, não sou isso. Então, assim, sempre tem que ter o papel dos outros, o papel dos outros na vida do ser humano é muito importante para também fazer com que o indivíduo identifique a sua identidade. Para fazer a identidade do indivíduo, a gente precisa também do outro. Por mais que a gente queira falar assim, não precisa, o que o outro faz parte da sua vida, sim, o outro, a sociedade é muito importante. Porque, querendo ou não, a gente só sabe que um cachorro é um cachorro porque a gente tem como falar assim, não, aquilo ali não é. Aquilo ali já é. Entendeu? Porque tem o parâmetro de comparação. Então só tem como eu falar assim que eu sou uma pessoa única. Sorry. Só tem como eu falar que eu sou uma pessoa única porque eu tenho como me comparar, que eu não sou aquilo, que eu não gosto daquilo, que eu gosto daquilo outro. Entendeu? Sempre tem que ter um parâmetro de comparação. E aí ele vem trazer que naquela época a repressão da psique era voltada para o outro. Tinha sempre o chefe que te reprimia, que te cobrava, que te impulsionava a fazer mais um trabalho. E hoje em dia não, você é livre. Você é livre para... Você não tem chefe, né? Não digo as pessoas que têm. Vamos teorizar, a gente está teorizando, gente. Hoje em dia, na sociedade de desempenho, você não tem chefe. O chefe é você mesmo, você que se cobra. Você que se cobra para ter mais desempenho. Você que se cobra para ser mais criativo. Você que se cobra para fazer mais e mais. Enquanto antigamente, você só cumpria aquele papel de tabela da empresa. Entendeu? Eu não estou falando do questão de empresa em si, quando tem chefe. Eu estou falando de vida de modo geral. Na vida de um modo geral. Antigamente, as pessoas não levavam tanto assim o trabalho para casa. Hoje em dia, qual é a diferença de casa e de trabalho? É uma grande pergunta, ainda mais depois da pandemia com o negócio do home office, né? Qual é a diferença de casa e trabalho? Você consegue ter esse ponto-chave que você fala assim, não, agora eu tô em casa, não, agora eu tô no trabalho, sabe? E não falo nem numa questão somente física, é psicológica mesmo. Tipo, tem gente que trabalha em escola e mesmo assim ainda pega coisas da escola e leva para casa e fica trabalhando a noite toda naquilo, o dia todo naquilo. E leva trabalho para casa. E não existe mais casa, não existe mais lazer. Existe você cobrando de si mesmo. E não é o chefe, muitas vezes, você é seu próprio chefe. É a ilusão da liberdade, a ilusão que você mesmo se oprime, né? E aí vem essa falsa ilusão de liberdade. Você está livre, mas ao mesmo tempo você se prende. Engraçado, né? E aí ele vem trazer também, de novo, essa perspectiva do olhar do outro. Porque ele fala que o sentido de ter alcançado meta definida jamais se instala nessas pessoas. Vou ter que cortar esse áudio. O sentido de ter metas definidas, ele vem falar assim, que o sentido de ter alcançado uma meta definitiva jamais se instala nessas pessoas, porque não há o olhar do outro. Deixa eu te falar um negócio. Vamos raciocinar aqui. Como é que eu sei que atingir o cargo... Como é que eu sei que tal cargo é o mais alto da empresa? É porque eu vi alguém lá. É porque eu tive algo para me comparar, né? Então eu tive alguém que estava lá. Como é que eu sei que esse livro é bom? Porque alguém me disse que esse livro é bom. Ou porque eu mesmo li, mas eu tive a comparação e, sabe? Tem sempre referenciais que estão externos a você. É isso que eu quero dizer. Na nossa vida, os referenciais, a maioria deles estão sempre externos a gente. E a gente é construído por isso, por esses referenciais externos. E o que nos diferencia é realmente dizer quais os referenciais externos que nos traz algum benefício e quais não nos traz, entendeu? Então a gente tem que sair filtrando os referenciais externos, mas não simplesmente tapar eles e falar que não vamos mais conviver em sociedade. Não, porque isso
é impossível. Isso até traz com que o indivíduo, o livro vem falar mais pra frente, eu não sei nem em que parte, porque eu anotei tanta coisa, o livro vem falar que mais pra frente que o indivíduo perde até o caráter, a característica. Caráter vem de característica, né? Caráter. Bom, pelo menos foi isso que eu entendi. E aí, o livro vem falar que por essa individuação, por esse isolamento do indivíduo, por ele se isolar em seu próprio mundo de autoprodutividade, desempenho e tal, o indivíduo perde até seu próprio caráter, sua própria característica, porque ele não tem em que se comparar. E ele não tendo em que se comparar, ele não sabe onde ele quer parar. Tipo assim, ele não sabe onde ele tem que parar também. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou sempre continuar lendo mais e mais, mas eu não tenho um referencial de falar assim, não, aqui tá bom, aqui eu atingi um topo bacana. E não, eu vou sempre estar me cobrando, porque eu não tô competindo com o outro. Não tem um outro, um parâmetro. Um outro, eu não tô falando de gente, não tô falando de um ser humano, um ser humano. O outro que eu falo é realmente algo exterior a mim. Tudo que é algo exterior a mim é outro. Entendeu? Tipo, essa caneta é outro. É um outro ser existente. Isso aqui não é caneta, é cola. Essa cola aqui é um outro ser existente, entendeu? Não estou me referindo ao outro. Quando eu falo outro, não é necessariamente uma pessoa. É um ser existente. Beleza? E aí, ele fala que quando não tem esse outro para se comparar, o indivíduo sempre fica competindo com ele mesmo. E ele acaba perdendo, porque, como eu já falei em vídeos anteriores, se eu vou competir comigo mesmo e se eu ganhar, eu perdi. E aí eu não tenho esse parâmetro de dizer assim, ó, aqui é um nível bom, aqui não é. Gente, nota de escola. Nota de escola é um nível de comparação. E não é um nível de comparação com você, é um nível de comparação com outro, com um papel, com um colega do lado. É uma comparação com o outro, com um ser externo a você. Quero que vocês entendam isso. O outro não necessariamente é uma pessoa. Um ser. Tá. Deixa eu tentar voltar aqui onde eu estava. E aí, ele vai falar o sentimento de jamais ter se instalado em uma meta. Por quê? Porque não existe um parâmetro. Simplesmente não existe um parâmetro para você se comparar. Então, se não existe um parâmetro, é ao infinito e além. E aí, nesse ao infinito e além, você se ferra, porque você nunca vai descansar, você nunca vai parar, né? Você sempre vai estar lutando contra si mesmo. E aí você sempre vai estar se autoagredindo, como o livro gosta de prezar bem. Concorrer contra si até sucumbir, pois não tem o outro nem para lhe dar parâmetro do bom ou do mal. Do bem ou do mal, sorry. De estar longe ou perto de alguma coisa. Não tem parâmetro. Não tem onde parar. É sempre essa competição eterna. A repressão negativa para formar assim. E aí, como eu disse, né? Com Freud, a repressão negativa para formar o inconsciente. O caráter vem da negatividade. Vem do dizer que o caráter, a individualidade vem da negatividade, vem do dizer que eu não sou. Como é que uma criança, como eu falei, né? Como é que uma criança sabe que ela é diferente da mãe dela? Porque eu não sei se vocês sabem, quando é um bebê acha que a mãe é uma extensão do corpo dele, quando é muito pequeno, né? Então, o eu e a mãe é a mesma coisa. Ele acha que a mãe é uma extensão do corpo dele quando é muito pequeno. Quando vai crescendo, ele já começa a ver que existe o eu e o tu, que no caso é o pai, mas a mãe continua sendo a extensão do corpo dele. E aí depois ele vê que existe a mãe, o eu, que é o não eu, que é a mãe, e o tu, que é o pai. Que aí vem a teoria da castração. Que o pai que vem para dar essa barreira entre a mãe e o filho, para poder dar essa individualização. Porque se não der isso,
Quando a criança tá com seus 40 anos, ela ainda tá morando com o pai, com os pais, achando que os pais têm que sustentar eles. E não tem amigos, não tem nada, só tem convívio com os pais. E dá nisso, entendeu? Porque tem que fazer essa quebra aí do eu e o não eu. O não eu, no caso a mãe. Beleza? Então o outro é sempre muito importante pra gente diferenciar. A negativa do outro é muito importante. Eu não digo aqui negativa como realmente algo repressor, algo negativo, mas não, o simples fato de eu dizer assim, eu não sou aquilo, eu não gosto daquilo, você realmente se diferenciar, se individualizar. Esse homem sem caráter, sem característica, pode ser qualquer coisa, inclusive nada. E é muito engraçado, como hoje em dia, nessa sociedade de desempenho, não existe mais esse... Não é que não existe, são poucos, né? A maioria dos homens são esses homens sem essas características, porque tá todo mundo individualizado no seu próprio mundo, então não existe mais esse termo de comparação. E aí, o homem pode ser qualquer coisa. Já ouviu falar nessa? Quando você cresce, aí você fala assim pro seu filho, você pode ser o que você quiser, o que você quer ser. E aí o garoto pira. Principalmente no ensino médio, as pessoas piram, cara, pira. Porque se eu posso ser qualquer coisa, caraca, sabe? Tipo, veja o que eu vou ser. E aí sai tentando abraçar o mundo, sai loucamente. E até uma coisa interessante que eu tô estudando marketing, né? Pra tentar trazer melhores conteúdos pra vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, principalmente no Instagram. E depois no Instagram, vamos ver o que eu vou conseguir expandir mais. E aí, uma coisa interessante que fala, quando você quer vender para todo mundo, quando você quer atender todo mundo, você não atende ninguém. Por quê? Cara, quando você tá com dor no joelho, você prefere procurar um clínico geral ou um ortopedista, que já é específico no joelho. Quando você tá com um problema no olho, você prefere procurar um clínico geral, que atende todo mundo, que pode ser qualquer coisa, ou você prefere procurar um específico do olho, que eu esqueci o nome agora, e se eu for falar eu vou errar. Oftalmologista, né? Eu acho que é. Então, esse negócio de ser sempre muito flexível, de poder ser tudo, no final você não é nada. Sabe? Você pode ser tudo e você tem vários sonhos e você faz várias coisas. E uma coisa que eu já vi, e acho que até mesmo eu já fiz muito isso, de fazer vários cursos e de várias coisas e no final ficar assim, o que eu vou fazer? Porque tem que focar em uma coisa só, sabe? Mas eu posso ser tudo e no final eu não sou nada. Entendeu? Por isso que agora eu tô tentando focar só no negócio da produtividade mesmo. E aí eu marquei a página 88. Vou ver aqui o que foi que eu marquei aqui mesmo, que eu até já esqueci. Olha, ele vem trazer as doenças psiquiátricas, mas as doenças psiquiátricas de hoje em dia, tais como depressão, burnout, déficit de atenção ou síndrome de hiperatividade, que é déficit de atenção, hiperatividade, ao contrário de não se ver a influência do processo de repressão e do processo de negação, da negatividade, de repressão, de não poder fazer as coisas, de dizer que... De repressão, gente, tudo a gente conversando, de repressão, negação, de não poder fazer as coisas, essas doenças, esses transtornos se remetem antes a um excesso de positividade, de que tudo pode, de que tudo é permitido. Portanto, não estão referidas à negação, mas antes à incapacidade de dizer não. Não ao não ter direito, mas ao poder tudo. Vocês entenderam? Por quê? Porque Burnout quer abraçar, quer fazer tudo. Ele quer fazer, ele faz tudo na empresa até o momento em que se esgota. E aí entra na depressão característica do burnout, que é a depressão de trabalho, né? Essa despersonalização no trabalho.
E a hiperatividade é a mesma coisa. Ele não diz não, ele sai por aí sempre procurando alguma coisa para fazer, porque o tédio não existe pausa, existe sempre algo para fazer. E essa incapacidade de dizer não pode gerar doenças, pessoal, acreditem. E aí o livro, eu não concordo muito com o que o livro traz sobre depressão. Não muito. Mas eu vou tentar trazer de uma forma com que eu concorde. Tem umas partes que eu não concordo muito, mas vou tentar trazer de uma forma que eu concorde, né? Ele fala que a depressão, frente ao incontrolável dos... Tá, vou voltar. Ele fala que a depressão faz referência, está referente ao incontrolável das iniciativas. Ao incontrolável. Por exemplo, a pessoa, segundo ele, a pessoa entra em depressão porque algo está incontrolável. Ela não está tendo controle das iniciativas, tipo, ela não consegue ter iniciativas. É isso que eu entendo, tá? Não que seja isso que o livro quis dizer. Que ela não consegue ter iniciativas. Então ela tá com depressão por causa de não conseguir controlar. Porque o mundo sempre cobra as iniciativas, então ela não tem muito isso, né? E aí fica nessa questão do incontrolável. Que não existe na sociedade do desempenho. Não existe o incontrolável na sociedade do desempenho, nessa sociedade que a gente vive, porque tudo é possível, porque tudo é positivo. O incontrolável é negativo, né? Então não existe isso do incontrolável, do impossível, do você não pode, da negatividade. Não, você pode, tudo é possível. Você tá louco? Sabe? Ou só, gente. A falta de relação com o outro nos níveis na mídia. Sim, ele vem falando desse isolamento, não só na questão do trabalho, mas na questão da mídia mesmo social, como as redes, a tecnologia, as redes sociais, a mídia, a tecnologia tem distanciado os seres humanos a cada vez mais, né? E tirando o senso de realidade das pessoas, né? Você está protegido por uma tela, então você agride o outro. A gente está preocupado com muita coisa, né? E querendo ou não, quando você está em contato com o outro, há uma resistência. O outro resiste ao que você fala, que é o quesito da negatividade, né? Do não poder. Pode até trazer para a física, dois corpos não habitam o mesmo espaço, duas massas. Duas massas não habitam o mesmo espaço. Então acaba trazendo essa negatividade, esse conflito. E a mídia, a tecnologia não está deixando mais ter esse quesito da realidade, esse senso de realidade. E aí as pessoas estão achando que tudo realmente é possível, que tudo elas podem e podem passar até por cima dos outros, né? Porque não existe o outro. Da resistência, né? Assim, tá. E aí eu marquei a página 93 também aqui. Não sei porquê, vamos ver agora. Gente, isso daqui parece que eu fiz, tipo, há 3 anos atrás, né? Mas não, eu escrevi isso daqui tem o quê? Não tem 1h30. E eu já tô desse jeito, com a minha memória maravilhosa. Vocês não têm noção. Tá. Na página 93, como foi que eu escrevi aqui, o ego pós-moderno emprega grande parte de sua energia da libido para si mesmo. Libido é uma teoria de Freud, né? Veio com Freud. Libido. Depois a psicologia usou muito isso. Mas libido veio de Freud. E o que ele está trazendo nesse primeiro linha é que o homem da modernidade, da atualidade, ele emprega essa energia que ele tem em prol de si mesmo, para si, para ele mesmo, para os seus projetos, para sua individualidade. E o restante da libido, da sua energia, da sua força de vontade, da sua energia de viver, do seu prazer. Libido tem um monte de coisa, gente. Depois vocês pesquisam na internet.
é distribuído em contatos e o restante da libido é distribuído em contatos sempre crescentes e relações superficiais e passageiras. Fraco elo de ligação com o outro, com as outras pessoas. E aí traz o que eu falei no vídeo passado, isso acontece até mesmo com as famílias, né? O outro investe muito em si, no seu trabalho, na sua energia, no que quer gastar, no que quer fazer, e acaba esquecendo da relação com o outro. E acaba com essa fraca energia, o cansaço de ti, o cansaço para ti, né? Que eu trouxe no vídeo passado, com essa fraca energia para o outro, para a relação. E ele vem trazer de novo algo sobre o depressivo, que eu já disse que eu não concordo tanto, mas eu vou tentar explicar. O depressivo está cansado de tanta exigência de ter iniciativas que não... sim. O livro vem trazer uma coisa interessante. Na religião católica, eu não sei o resto, né? Mas existe um fator muito interessante que se chama crer em Deus. Tá aqui, ficou engraçada essa parte, mas não é isso que eu quero chegar. É porque assim, quando você reza, e você tem a crença em Deus, teoricamente, você teria que supor que nada de mal ou nada de tão ruim assim, sabe? Que tudo que fosse acontecer na sua vida, por mais que seja bom ou mal, você iria superar porque Deus está contigo. Né? Não falei tanta merda assim. Né? Então, assim, teoricamente isso se chama fé. Isso se chama acreditar em Deus. Então, tem gente que reza e mesmo assim, sempre toda vez que reza, pede a mesma coisa, como se Deus nunca tivesse escutado e, sabe? Ou sempre só pede e nunca agradece. Mas isso já é coisa só pra religião. A gente quer focar aqui no ato de ter fé. E aí, você não tem fé e, sabe, não acredita muito que, assim, no fundo, os seus atos dizem que você não acredita muito. Entendeu? Porque você fica desesperado. Sabe aquela pessoa que descansa em Deus? Você não descansa porque você está estressado, você está desesperado, você acha que não vai conseguir pagar a conta no final do mês. Você entendeu? Porque se você tem fé que Deus é todo onipotente, onipresente e onisciente e que Ele é super bom e poderoso, Ele não vai deixar você na mão, já que Ele te ama. Então, se ele não vai deixar na mão, você vai conseguir pagar suas contas no final do mês. Podem ser com menos grana do que mês passado? Pode ser, mas você vai conseguir. Pode ser no último segundo do segundo tempo? Pode ser, mas você vai conseguir porque Deus te ama. Gente, eu tô tentando explicar de forma racional a fé, tá? Apesar de que tá. Já deu errado, só nesse quesito, mas tudo bem. E aí ele vem trazer, para tentar correlacionar, ele vem trazer que o depressivo está cansado da exigência de ter iniciativa. Então, no caso, o depressivo é aquela pessoa que, em comparação com essa religião que eu fui tentar colocar, espero não me dar mal, em comparação aí, é essa pessoa que vive tentando fazer alguma coisa. Só que ela vive estressada, ela vive nessa batalha. Vamos fazer, tenho que fazer todo dia e tal e tal. Só que ela entra em depressão, cai nessa angústia da exigência de ter iniciativas, dessa exigência de... cai nessa angústia, nessa tristeza, porque ela não acredita em si. Entendeu? Porque ela não acredita que o que ela está fazendo vai dar algum resultado. Porque ela não dá tempo ao tempo. Sabe aquelas pessoas que precisam... Vamos falar de livro. Ó o livro. Esse livro é gigante. E aí eu começo aqui a primeira página, mas eu já tô... toda vez que eu termino, eu já tô olhando quantos ainda faltam. E aí, por mais que eu fale pra mim mesmo, não, se eu ler 5 folhas por dia, um dia eu acabo. No caso desse indivíduo que está cansado dessa exigência de iniciativa, ele simplesmente cansa, desespera, larga e procura outra coisa que dê um resultado mais rápido. Porque o importante é ter um resultado mais rápido. Porque eu não tenho paciência de ficar esperando.
Não tenho essa paz interior, por isso essa necessidade de toda vez ter coisas mais rápidas e mais rápidas na internet e na vida, né? Essa ansiedade, esse medo das coisas não dar certo. Esse indivíduo, ele se deprime pela exigência de ter sempre que fazer mais e não ver resultado porque não acredita tanto assim em si. Eu sei que, eu não sei se ficou claro pra vocês, é porque na minha cabeça fez muito mais sentido do que eu estar explicando aqui agora. Tentem aí, qualquer coisa me perguntem e eu vou tentar de novo. Ou não também, mas tudo bem. E aí Nietzsche é uma graça. Nietzsche vem trazer o super-homem para ele. O que é um super-homem para Nietzsche? É um homem que tem tempo livre. É um homem que sabe descansar. Sabe aquela descansar em Deus? No caso, um homem, porque para Nietzsche Deus morreu, né? Vamos voltar. Como eu falei, descansar em Deus, para Nietzsche, o super-homem sabe descansar em si mesmo. Então ele tem a paciência de esperar que suas iniciativas vai dar certo. E aí ele não entra em pânico, em desespero, em depressão e desvalece. Entendeu? E eu achei muito engraçado que Nietzsche disse que o super-homem para ele, um homem perfeito, um homem, né? Tem tempo livre. Tem esse tempo de prazer, esse tempo de saber esperar. Isso na página 95. Deixa eu ver o que tá lá. Que eu marquei. Tá. Se acreditasseis mais na vida, vós entregaríeis menos a um instante. Vós entregaria menos a um instante, mas vós não tendes conteúdo suficiente em vós para esperar. É porque é tipo Nietzsche falando, né? E Nietzsche naquela época, esse povo antigo falava difícil, né? Vamos ler de novo. Eu vou tentar botar o texto aí. Se eu não conseguir ler, vocês leem. Como eu falei, dislexia, dislalia, desgrafia, vai tudo aqui. Se acreditasseis mais na vida, vós entregaríeis menos ao instante. Mas vós não tendes conteúdo suficiente em vós para esperar. O que torna doente é a falta de gravidade. E aí, gravidade, no caso, é você realmente pisar no chão e saber que, calma, as coisas não acontecem no instante que eu quero. Vocês entenderam? Que o super-homem para Nietzsche é um homem que sabe esperar, que sabe que tudo na vida tem o seu instante e que não está tão agoniado assim com as exigências e iniciativas. E ele fala, tem uma parte muito engraçada que ele fala que se você não sabe esperar e se você se entrega tanto assim ao momento presente porque você quer um resultado agora, é porque você não tem conteúdo suficiente em você mesmo. É porque você não crê em você mesmo, né? Já parou pra pensar nisso? E aí tem a página 70, ou 97 também, que eu marquei aqui. Em cima. E ele traz o burnout, o burnout, ao contrário, é a consequência patológica de uma autoexploração. Que é o que eu falei, tipo, burnout. Burnout, gente, é uma doença. Não é uma doença, é uma síndrome. Síndrome de burnout. É uma síndrome. É uma síndrome caracterizada especificamente como uma depressão advinda, uma depressão e ansiedade, né? É uma mistura, advinda do trabalho. Por isso o nome burnout. Não é uma depressão, é uma depressão e ansiedade advinda do trabalho. Que existem várias características que a transformam em burnout, mas ela não foi classificada no DSM, que é o Manual Psicodiagnóstico de Psicologia. Eu não li isso, está na minha mente. Se tiver errado, perdoe-me. Mas foi classificado no CID, que é de doenças gerais, eu creio. Mas o CID é mais... Acho que todos são internacionais, né? Mas tudo bem. E aí ele vem trazer que o burnout ele é causado por isso, por essa autoagressão, por essa autocobrança que a pessoa tem, no caso do burnout, dentro da empresa, dentro do seu trabalho.
E como eu disse, burnout é caracterizado por ser uma síndrome causada por excesso de trabalho. Especificamente. A sociedade do desempenho não aceita sentimentos negativos. Ah, lembro de uma coisa muito interessante. Essa sociedade de desempenho, de produzir sempre mais, ela não aceita sentimentos negativos. Ela não aceita a negatividade. Ela não aceita de tipo, eu não consigo, eu não... Sabe? Não aceita, não pode. Você consegue, você é demais, você é tudo. Bora a gravidade de Nietzsche, né? Vamos na gravidade de Nietzsche. Aí... Gente, Nietzsche é uma graça. E aí... E com essa... se ela não aceita sentimentos negativos, o que ela faz? Ela simplesmente dopa. Passa remédio ali, antidepressivo, e te manda para trabalhar de novo, porque você não pode parar. Não pode ter negatividade. Você não pode ter doença. Doença física você já pode ter, porque teoricamente as pessoas estão vendo e é justificável, né? Porque quando as pessoas estão vendo, é justificável. Quando não estão vendo, é a invenção da sua cabeça. Né? Gente preconceituosa. E aí, quando é sentimentos, você toma um remédio e tá livre, tá sussa. Por quê? Porque eles querem resultado rápido e que você não pode parar. Mas no final das contas você não resolveu a depressão, você só se dopou ali. Adoro esse povo que procura psiquiatra. Direto. Amo. Ele procura psiquiatra e não faz terapia. Aí vive tomando remédio, aí acha que tá bom, para de tomar, depois de 1 ano ou menos, entra em depressão de novo, aí volta a tomar remédio, aí vive nessa. Amo. Aí passa a vida toda. Contém ironia nessa parte. Aí, próximo. Não concorre com os outros, mas com você mesmo. E na sociedade de desempenho tem essa característica, né? Que a gente não concorre com os outros. A gente sempre concorre com a gente mesmo, porque os outros a gente nem tá vendo. Nem que seja nossos filhos, a gente nem tá vendo também. Porque a gente vê os filhos da gente quando tá dormindo já de manhã, cedo, ou de noite já. A gente nem tá vendo. O superego se torna... Ah, sim. Uma coisa interessante que ele trouxe. Eu achei muito interessante. Que trouxe essa dualidade do... Deixa eu só ver quantas horas aqui. Dá tempo, vamos tentar. Trouxe essa dualidade da teoria de Freud, né? Que ele veio trazer que a teoria de... o aparelho psíquico de Freud já não é tão mais assim explicável hoje em dia. E aí ele traz muito interessante que o superego, que é aquele... O que é o superego, gente? Para vocês. Segundo a teoria psicanalítica, o aparelho psíquico, a gente, tem dois, se eu não me engano. Mas tá. Tem o consciente, tem o consciente, pré-consciente e o inconsciente. Esse é um. Aí tem o outro, que é o id, ego e superego. O id é o regido pelo prazer. É o que a criança nasce e ela teoricamente, e eu nem sei se isso já foi desmistificado ou não, porque eu não sou da psicanálise, ela nasce com o id. E aí, com o passar do tempo, e aí que vem a fase da individuação, do eu e o não eu da mãe, ela separa o ego, que aí ela vem e cria-se o ego, que é o eu. O ego, no caso, é o eu. Que é essa divisão do eu e o não eu. O eu e o tu, o eu e o outro. É onde se cria o ego, que eu acho que, se não me engano, segundo o livro de desenvolvimento, é lá para a faixa dos 2 anos e meio, que a criança já consegue se olhar no espelho e ver que aquele bebê que está aparecendo, que aquela criança é ela. E aí vem a individuação. Ou uma foto, tudo bem. E aí o superego é justamente onde se cria essas leis e normas, essas morais, essa moral e bons costumes que a família e a sociedade passa pra gente. Que aí vem a questão da castração. A castração do complexo de Édipo, onde se cria o superego. Isso é a teoria antiga que eu estudei e eu tô falando que eu não estudo psicanálise. Eu não sei se esse negócio já mudou, mas antigamente era assim. Beleza? E aí, lá para as voltas dos seus 5 anos, se eu não me engano, aí cria-se o superego.
Se eu não me engano, o Complexo de Édipo, lá por volta dos seus 5 anos, cria superego. E aí, com esse superego vem as normas e tal. O superego é criado pela negação, pela negatividade, né? Do não pode, do não é permitido, você não... Que aí vem a sexualidade infantil, né? Você não pode ter a sua mãe, porque a sua mãe já tem um outro homem que é seu pai, e aí você depois vai procurar uma mãe lá fora. Isso no caso dos meninos. No caso das meninas, você vai procurar um pai. Mas isso é teoria da psicanálise. Eu acho que o cara fumou um brau bacana. Bom, aí... que é o superego esse repressivo, que quando a pessoa, por exemplo... Por que eles dizem que o caso da Ana O, né, o grande caso estudado por todo mundo que já estudou psicologia, é uma menina que... Acho que tem até filme, se brincar, desse negócio. É uma menina que não sentia as pernas, tinha histeria, né? Não sentia as pernas, acho que não se movia às vezes e tal. E aí, com o passar da terapia, Freud descobriu que ela... Eu não me lembro bem se ela viu o pai dela num prostíbulo ou se ela tinha amores pelo pai, alguma coisa assim. Eu sei que tinha algum sentimento que ela não poderia ter porque era moralmente proibido. E aí ela reprimiu isso e o que causou... Não é sentimentos, é... Psicossintomas. Não, eu esqueci o nome. Eu vou lembrar. Psicossomático, que causou sintomas psicossomáticos, que são aqueles sintomas que aparecem no corpo, né, da gente, aquelas manchas e tal. Paralisia, que antigamente tinha muito, né? As mulheres paravam de andar e tal. É o psicossomático. E quando você guarda alguma coisa do seu consciente pro seu inconsciente que é tão traumático assim, que o seu corpo não consegue lidar, às vezes aparecem sintomas psicossomáticos em você. E aí tem uma pesquisa interessante que diz que a depressão, como fator psicossomático, pode levar a gerar câncer. Alguns cânceres, alguns tumores, algumas doenças imunológicas por causa do fator psicossomático. É só um adendo aqui. Tá. E aí, como eu já expliquei o que é superego, aí vem. O superego se tornou agora, naquela época da sociedade disciplinar, antigamente, era o superego. Hoje em dia, se passou para o eu ideal. Hoje em dia não é mais o superego aquele que você tem que seguir, que você quer almejar ser uma pessoa moralmente correta. Agora virou o eu ideal. Então agora virou a disputa entre o eu real e o eu ideal, sendo o eu real um fracassado. Então muitas vezes você, basicamente, segundo esse livro, você se sente um sujeito eternamente fracassado. Sujeito, eu vou falar dessa palavra também. Então, vira uma disputa entre o eu real e o eu ideal, sendo o eu real sempre um fracassado e o eu ideal sempre algo inalcançável. Porque, como eu falei, se você não tem uma base de parâmetro, você sempre vai querer ficar atingindo alguma coisa que, no final das contas, você não sabe nem onde é que você quer chegar. Você está lutando contra si mesmo e você vai acabar se autodestruindo. Agora, vamos para a palavra sujeito, que é o que eu queria trazer. Hoje em dia, as pessoas não são mais tratadas como sujeitos. Porque etimologicamente, se vocês não sabem o significado da palavra etimologicamente, pesquisa no Google. Mas é tipo... A história das palavras, o sentido das palavras... Tá, foda-se. Aí, etimologicamente, sujeito vem do termo sujeitar-se a. Você se sujeita a alguma coisa. Então, sujeitar-se a algo, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas não são mais sujeitos, porque elas não se sujeitam a alguma coisa. Elas não estão sugestivas. Tá. Elas não se sujeitam a nada. Elas são agora projetos. Elas não são sujeitos, elas são projetos. Elas não estão sujeitas a alguma instância de fábrica. Elas não estão sujeitas à circunstância. Elas são projetos, elas criam seus projetos. Elas estão sempre em projetos e vão sempre em desenvolvimento.
Entendeu? Não são mais sujeitos, são projetos. Achei interessante. É tipo dizer que não são mais pessoas, são robôs. Exagerei, mas faz sentido. E aí ele vem colocar aqui a autocoação. Autocoação é você, tipo, se autocobrar, né? Nessa sociedade de desempenho é igual à liberdade. Por quê? Porque antigamente você era cobrado pelo seu chefe, você era cobrado pela faculdade, pelo seu professor, pelos seus, sei lá, whatever. Você era cobrado por fora, pelas pessoas de fora, né, para dentro. Pela sociedade, gente, eu me cortei hoje. Um copo, lavando um copo. Porra. Tá voltando. Antigamente você era cobrado pelo externo. Tipo, você tem que fazer uma faculdade. Por quê? Porque a norma, sabe? Como eu falei, que antigamente se você não seguisse, não fosse um cara, não trabalhasse, você era um louco. Hoje em dia você é um fracassado. Então, a coerção, essa obrigação vinha de fora. Hoje em dia essa obrigação vem de dentro. E aí parece que é liberdade, você tá livre, né? Você não tem mais chefe. Você tá livre. Ou ilusão. É tipo os professores, né? Não vou falar muito de professor, porque eu até já tive uma... No meu estágio de psicologia, eu mexi muito com professores e já tive uma paciente professora. E... Professora não necessariamente, mas tá. E aí vem essa sensação de liberdade, né? Tipo, o professor monta o seu horário, monta a carga, o que quer passar naquele dia, monta suas provas, sabe? Ele faz a aula dele. Só que tem esse senso de liberdade. Só que ele sempre se coage a fazer mais. Vem essa coação, coage. Não sei se essa palavra existe, mas eu falei agora. Sempre se coage a fazer mais. E aí não tem essa liberdade, porque... Quer dizer, tem um senso, né, de liberdade. Estou livre para ser o que eu quiser. E no final das contas você está se autocobrando. Então essa autoagressão é sinônimo de liberdade hoje em dia. É uma graça. Eu marquei aqui a página 101. Não sei porquê, mas eu marquei. 101, lá embaixo. A partir de um certo nível de produção, a autoexploração, que é o que eu falei, é essencialmente mais eficiente, muito mais produtiva do que a exploração estranha, do que você ter um chefe cobrando de você. Então é mais produtivo para o capitalismo você se autocobrar, você se auto-agredir, ser seu próprio chefe, porque aí você, né, se cobra, do que ter alguém te cobrando. É igual adolescente, né? Vamos pensar. Tipo, se a mãe tá cobrando pro adolescente limpar o quarto, ele não vai limpar. Não tem essa. Se você mandou, agora que eu não vou fazer mesmo. Mas quando você não manda, ele vai lá e limpa. É tipo, meu irmão fazia muito isso comigo. Meu irmão fazia muito isso comigo. Se eu mandei, ele não ia fazer. Ele não queria fazer. Mas se eu não tivesse mandado, ele ia, entendeu? Sabe? Tipo, quando você fala assim... Aí alguém vira pra você e fala assim, lava a louça. Aí você fala, não vou fazer porque você mandou. Se você não tivesse mandado, eu tinha ido. Sabe aqueles rebeldes? É mais ou menos essa ideia. E aí vem falar, onde é que eu parei? Mais eficiente, muito mais produtiva do que a exploração estranha. Visto que caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. Eu vou botar esse texto aí para vocês prestarem bastante atenção nele, que é o que eu tentei explicar e eu não sei se eu expliquei bacana. E aí ele vem falar da exploração de si mesmo. Página 102 também, eu marquei. 102. Marquei aqui em cima. Frente ao eu ideal, o eu real, é o que eu falei, parece com um fracassado. Lá embaixo, o eu trava uma guerra consigo mesmo. Nessa guerra não pode haver nenhum vencedor, pois a vitória acaba com a morte do vencedor.
O sujeito de desempenho se destrói na vitória. Forte, né? Em lugar da violência causada por um fator externo, entra a violência autogerada, que é mais fatal do que aquela, pois a violência causada por um fator externo, pois a vítima dessa violência imagina ser alguém livre. E aí, fala a exploração de si mesmo. Página 106. E começou a chover de novo. Lá embaixo. A violência sistêmica que habita no seio da sociedade de desempenho, que essa violência, a autoagressão, radica-se amplamente no elemento psicológico e não no elemento econômico e político. Então, como eu falei, é você se autoagredindo psicologicamente e aí, quando você pifa, no caso, tem algum transtorno, alguma síndrome, você tem que tomar remédio para voltar ao trabalho. Porque não é nada visto. Porque quando é visto, a sociedade acha que você realmente está doente. Mas quando é psicológico, eles acham que é frescura. Amo esse povo. Página 107. Vixe, a página 107 é grande. A página 107 foi uma das que eu postei no Instagram ontem. Tá bom, vou ler. A economia capitalista absolutiza a sobrevivência. Ela se nutre da ilusão de que mais capital gera mais vida, que gera mais capacidade de viver. É uma parte muito interessante. Marca a própria vida com a rigidez assustadora. A preocupação por uma boa vida dá lugar à histeria pela sobrevivência. E aí, sabe o que me remete isso? Sabe quando o povo diz que na selva antiga os caçadores e coletores, os aqueles... É evolução, né? Eu esqueci o nome desse povo. Eles viviam numa selva sempre à busca da sobrevivência. E por isso que muitas vezes... Aí vem justificar o fator da nossa gordura, né? Principalmente para quem sempre tenta emagrecer. Que fala assim que a gente é assim, a gente não consegue emagrecer com tanta facilidade. Porque se não fosse isso, quando a gente estava na selva, a gente morreria por causa dos lipídios, blá blá blá. Então ele vem trazendo que o que eu quero dizer é que antigamente a gente na selva a gente lutava para sobreviver, né? A cada dia matando realmente um leão, um tigre por dia para comer e sobreviver. Deixa eu só fechar essa janela aqui. Bem melhor. Voltando à minha teoria, que antigamente na selva, os Homo sapiens, que hoje em dia a gente chama sapiens sapiens, se eu não me engano. Antigamente na floresta, os Homo sapiens, eles caçavam realmente matando um leão por dia para sobreviver, agindo por instinto e tal. E hoje em dia, não tá... E aí vem a ansiedade, né? Justifica-se, né? Que a ansiedade é um fator comum aos seres humanos, porque se não existisse ansiedade, os caçadores naquela época tinham morrido, porque a ansiedade é um fator de proteção pra gente, pelo fato de que antigamente esses caçadores estavam sempre alerta, que a ansiedade é o medo. Ansiedade é sinônimo de medo. E esse ato de estar alerta. Por isso que na crise de ansiedade você tem ataque cardíaco, você sabe, essas coisas realmente de correr, de pânico. Porque você, naquela época de caçadores e coletores, tinha-se a ansiedade para você se proteger daqueles animais, para que você estivesse sempre alerta a observar o seu interior, ou a observar o seu exterior, né? A observar o seu meio, para que caso tivesse algum sinal, você já corresse e já resolvesse aquela situação. Então, para aquilo ali servia a ansiedade, servia aquele mecanismo de defesa. Hoje em dia, a ansiedade já não tem tantos mais fatores assim de proteção, né? Ela é um excelente fator de proteção para algumas coisas, mas em exagero causa doença. E aí ele vem trazendo, nessa página 107, que exatamente isso,
que hoje em dia voltou à selva. Hoje em dia não é muito mais, a gente não faz mais as coisas para viver, a gente faz as coisas para sobreviver. É cada dia matando um leão por dia, mas fictício no caso. A gente matando cada dia a gente mesmo, um pouco da gente mesmo, para poder sobreviver. E hoje em dia ele traz que, nessa parte, dessa página, ele traz que o Deus hoje em dia é a saúde. As pessoas glorificam a saúde e a vitalidade, porque a gente tem que ter sempre saúde e vitalidade para continuar trabalhando e produzindo mais e mais. E a busca não é mais pela vida, não é mais por viver bem, é por sobreviver. E aí por isso que a gente pode tirar uma teoria, essa é uma teoria que eu tenho, de que é exatamente por isso que o índice de ansiedade aumentou tanto. Porque a gente está vivendo exatamente como os tempos da selva. Só que não é mais uma ameaça de leão que vai atacar a gente, mas é uma ameaça de perca de emprego, uma ameaça de algum projeto não dar certo, uma ameaça, sabe? Essas ameaças do dia a dia, esses medos que a gente tem. Esses medos de não aprender, esses medos de não passar num concurso, de não passar no vestibular. Porque a gente não está mais vivendo, a gente está sobrevivendo a cada dia, matando um pouco a gente mesmo. E aí vem, que eu achei muito engraçado, sobra apenas o corpo do eu, o corpo da pessoa, que deve ser mantido a qualquer preço. Que a saúde vem como um Deus, né? O corpo dessa pessoa deve ser mantido a qualquer preço, vira tipo um morto-vivo. Essa pessoa tem sempre que estar produzindo, trabalhando, mantido a qualquer preço. E aí tem a página 108, que eu não sei mais o que vai me surpreender. Página 108, ele traz lá embaixo. A vida do homem da sociedade de desempenho é sagrada e desnuda a partir de uma outra razão bem distinta. É desnuda porque está despida de toda transcendência, porque foi reduzida à iminência da mera vida, que deve ser prolongada a qualquer custo e com todos os meios. A saúde é levada ao novo Deus. Vou colocar o texto, tá, gente? E por isso a mera vida se tornou sagrada. O homo sacri da sociedade de desempenho distingue-se de toda a sociedade soberana pela especificidade ampla de que são absolutamente impassíveis de serem mortos. Sua vida equipara-se à de um morto-vivo. Aí eu botei ainda aqui embaixo. O último homem de Nietzsche observa que a saúde assumiu o posto de nova deusa, pois depois da morte de Deus, veneramos a saúde. Nós encontramos a felicidade, dizem os últimos homens, e piscam os olhos. A saúde. Sempre na lubrificação dessa máquina para que ela sempre esteja a trabalho. A exploração de si mesmo ao não ver o outro. Bom, eu acho que o que dá pra gente concluir é que todo esse vídeo eu trouxe a importância, falei certo, diferente da Lari trouxe, quem assiste BBB vai me entender, a importância do outro na nossa vida. E por mais que a gente queira ou não, o outro é muito importante. Não necessariamente o outro pessoa, mas o outro é importante pra gente estabelecer até mesmo o que a gente quer e o que a gente deixa de querer, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos e também pra gente perceber se a gente já chegou onde a gente queria chegar. Porque senão a gente vai continuar sempre nessa batalha infinita. E nessa batalha contra a gente mesmo, que acaba nos destruindo. E viramos mortos-vivos, que só busca a sobrevivência
igual os homens das cavernas. Vou falar de novo. Que só busca sobrevivência igual os homens das cavernas. Bom, espero que vocês tenham gostado. E foi um vídeo bem grande. Vamos ver o que deu aí. Comenta, curte, compartilha, fala o que vocês acharam. E fala mais temas pra gente falar aqui, porque o livro tá acabando.